Olá, boa noite, como é que vocês estão por aí? Muito bom, né? Tá tendo esse momento, certo? Do nosso terceiro encontro do Tirando de Letra, né? Onde, ao vivo, estarei junto, né, com alguns facilitadores, trocando figurinhas, entendendo um pouco mais sobre um tema extraordinário que chama-se autoestima. Para quem ainda não teve a oportunidade, né, de conhecer, eu sou Alex Gonzaga, diretor da AG Soluções, uma empresa de consultoria daí do Ceará, né? E nesse momento eu estou vivendo um momento muito especial na caminhada profissional, né? Onde estou aqui no Canadá, né, tendo a oportunidade de poder, junto com grandes brasileiros também aqui, aprender um pouco sobre essa cultura, né, e compartilhar, certo? Muita coisa legal, tá? Com pessoas que realmente merecem todo um valor, né, especial de acompanhamento. Ao longo desses 20 anos, né, de AG Soluções, eu tive o privilégio, né, de estar aí com mais de 30 mil pessoas, né, onde eu tive a oportunidade de treinar, né, vários desses líderes, né, e profissionais que precisavam, de alguma forma, estar preparados, né, para poder encarar os desafios, certo, do mercado. Tá? É importante que saibam, né, que eu, Alex, tenho uma formação em administração de empresas, né, fiz aí, né, me tornei especialista em estratégia, em RH, tá certo? E dentro desse momento, tá, tô tendo, né, o privilégio de poder compartilhar junto com vocês um pouquinho, né, da experiência que eu fui adquirindo ao longo desses 20 anos e também com os nossos colegas, né, que são facilitadores dentro do nosso negócio, tá? E hoje eu vou ter o privilégio, né, de poder compartilhar com vocês um pouquinho da experiência de um jovem chamado Abelardo Lemos. E olha que legal, né? O Abelardo, dentro dessa jornada, né, ele atua como psicólogo clínico, né, e tem contribuído consideravelmente dentro do mercado para que as pessoas possam se sentir, né, seguras nas decisões que elas vão tomando pela frente, né? E o tema, certo, de autoestima, ele é um tema que mexe muito, né, com todas as pessoas que fazem parte dessa jornada. Por isso, né, o Abelardo, ele vai estar conosco, certo, participando desse momento. Vou checar aqui se o Abelardo já fez a conexão dele. Ainda não, mas já já ele vai estar aqui com a gente, tá? E hoje, né, tenho para dizer para vocês, tá, que o tema, né, que nós vamos estar explorando, ele parte do princípio do seguinte, tá, ó, cultivando a autoestima no cotidiano organizacional. E olha, vou dizer para vocês, isso vale e faz muito sentido em todos os modelos de realidade. Por quê, Alex? Porque quando nós temos, né, a oportunidade de estar vivenciando, né, essa questão da autoestima, é incrível como nós vemos, certo? Inclusive aqui no Canadá, né, algumas pessoas que acabam enfrentando alguns desafios, né? Desafios esses que não são fáceis e nós temos plena consciência, tá, disso, mas que é necessário, né, a questão do autoconhecimento como uma ferramenta-chave para que ela possa dar condições para você poder se sentir seguro o suficiente para poder transformar, né, essa realidade dentro do nosso dia a dia. E por isso, né, digo para vocês que é extremamente importante nós estarmos atentos. Por quê, Alex? Porque tem vezes dentro dessa jornada em que nós vamos, né, enfrentar determinados fantasmas, né, que de vez em quando ficam ali na nossa linha de pensamento e a gente não entende bem o que é que isso representa dentro da nossa jornada, tá? E hoje eu fiz questão de trazer um especialista da psicologia, né, que tem uma bagagem incrível e que vai, de forma estruturada, contribuir dentro da tua caminhada e te ajudar a clarear um pouco mais essa linha de pensamento. Eu vou convidar o Abelardo para fazer parte
O sistema já está chamando ele, e quando o Abelardo estiver aqui conosco, eu vou fazer aí uma apresentação estruturada desse jovem. Abelardo, cadê você, Abelardo? A câmera está para o outro lado, Abelardo. Olha lá, o Abelardo está chegando. Ele já conseguiu a conexão. Muito bom. E agora eu estou vendo ele, rapaz. Olha aí, meu jovem Abelardo. Como é que você está, meu jovem? Tô muito bem, graças a Deus, tudo bem, tranquilo. Ô, coisa boa. Aqui em Calgary, tá vendo? Então, eu trouxe a minha bandeirinha aqui e tal. Eita, bandeirinha do Canadá. Nós tivemos aí a oportunidade de estar em vários programas, né, de liderança, Abelardo. E a cada programa daquele, né, trouxe um significado muito forte, tá certo? Para as pessoas, né, que tiveram convivendo conosco dentro daquelas experiências, né? Eu acho que traz aí muita lembrança legal, né, de pensamento aí daquelas experiências. E Com certeza. Abelardo, hoje eu te fiz esse convite especial para estar aqui conosco, para tratar um dos temas, né, que a gente vem percebendo dentro da jornada, né, que ela influi diretamente, né, no nosso dia a dia. Inclusive dentro do ambiente organizacional, isso tem mexido muito, né? Então, ter você falando sobre esse tema, para mim, eu me sinto totalmente confortável, porque eu sei que você é um baita especialista, né? E que tem, certo, uma visão de mundo, né? E de pessoas bastante aprofundada. Você quer dar suas palavras iniciais, Abelardo? Por favor. Exagere, tá? Não exagere. O Alex, é o seguinte, quero agradecer a Deus por estar aqui neste momento, quero agradecer a você por ter me convidado. Estou feliz por ter escolhido aceitar o convite, né? E quero agradecer a todas as pessoas que vão olhar esse trabalho, que vão assistir, o antes ou depois, enfim, durante ou depois, aliás. Então, gratidão. Legal, bom demais. E eu quero falar para vocês, tá certo? Que esse jovem Abelardo, né? Esse jovem ele já tem 39 anos de carreira, tá certo? Então, né, ao longo dessa jornada, tá? Ele teve, né, o privilégio de fazer parte da quarta turma, certo? Do curso de psicologia lá da UFC. Olha que legal, né? Então, a jornada foi interessante esse rapaz. Isso aí permitiu, né, com que ele se dedicasse de clínica em 1987, tá, gente? Durante 22 anos, esse jovem que está aqui à nossa frente, ele foi bancário e gerente de RH, né, do BEC, né, o Banco do Estado do Ceará, tá? E em 1990 ele ficou focado exclusivamente na questão do atendimento de adultos e de casais, tá? Algumas formações que esse jovem que está aí, né, fez ao longo da caminhada. Ele foi, ele foi participar de uma formação voltada a... Ele fez psicodrama, ele, olha lá, metodologia de resolução de conflitos e os últimos gatilhos foi a questão da constelação familiar dentro da jornada dele, tá? Então, gente, eu vou dizer para você, dentro dessa jornada, né, ele veio, né, construindo de uma forma meio que natural dentro da jornada, né? Ele foi percebendo que existiam movimentos, né, característicos e com base nesses movimentos ele foi se permitindo a buscar propriedade nesses conhecimentos. Ajudou ele chegar até esse momento, tá? Então, o tema de hoje é cultivando a autoestima no cotidiano organizacional. Olha que massa! E agora chegou a nossa vez. Abelardo, me diz um pouquinho, rapaz. O que você acha? Qual é o seu objetivo, né, em trazer esse tema para nós? Me conta aí a tua visão, por favor. Eu gosto de exagerar dizendo que não há como pensar em alguém, se relacionar com alguém, ter qualquer tipo de relação sem pensar em autoestima. Ela está envolvida, ela está permeada.
todas as relações. Não tem como. Então, eu acho um tema muito importante, que tem ajudado bastante no meu trabalho, né? Uhum. Esse tema tem sido muito bom para mim, né? Então, por isso que eu estou aqui nesse momento me propondo a falar dele. Legal, show de bola. E é interessante, né? Como eu citei lá no início, tá? Antes mesmo até de você chegar até esse momento aqui, Abelar, né? Tava citando para todas as pessoas que estavam assistindo que nós, né, somos sim influenciados por estima, né? Muitas vezes existem determinados resultados que a gente fica pensando, poxa, por que não aconteceu, né, na minha caminhada, né? Tem horas que tem determinadas situações e fica com modelos, né, mentais enraizados, tá? Que levam você a manter o mesmo ritmo, né, de postura. E você fica pensando, o que é que está por trás disso tudo? Poxa, se repetiu duas, três vezes, né, aquele determinado comportamento. E aí eu lhe pergunto, Abelar, o que é que você, eu queria que você comentasse, tá? O que é que você entende sobre essa tal de autoestima? Me conta aí, tenta traduzir pra gente esse negócio. Eu tinha é, é, uma fala, uma coisa para dizer antes e realmente passei, não falei. Eu quero fazer um pedido. Opa, diga lá. Pessoas que discutem esse assunto, elas pensem numa perspectiva de reflexão, né? Uhum. Assim, de pensar como está a minha autoestima, de pensar como eu estou, como é que, se eu penso nisso, se eu preciso melhorar, né? Sim. Seguinte, quando se fala em autoestima, se remota à origem da pessoa, né? Ao começo da vida, né? O psicodrama tem uma questão chamada matriz de identidade que é muito completa, né? Assim, sobre isso. E eu vou chamar esse período de início da vida da pessoa do primeiro átomo social da pessoa. Hum, certo. Então, eu acredito muito que o neném no ventre da mãe, na barriga da mãe, ele já capta o ambiente, porque as mães passam por tantas situações diferenciadas, né? Uhum. Assim, ponta da escala, você tem mães que são beijadas, abraçadas, alguém beija a barriga, bota a música pro nenê ouvir, faz aquela festa com a barriga da mãe, né? Assim? E Uhum. no outro extremo, tem gente que agride a mãe é agredida, é batida, tem muita coisa que acontece com ela. E eu penso muito que o nenê que está ali, o nenê que está numa situação e o outro na outra, ele sente diferente o ambiente, né? Uhum. E há quem diga que a formação da autoestima começa aí. Mas Olha, vamos para quando o neném nasce, que aí realmente é mais assim, até palpável, né? Assim, a tá gente certo. pode ver o que acontece. Olha, a descrição desse átomo social ele é muito importante porque ele vai parecer muito com a empresa lá na frente, com o argumento da empresa que quer cultivar a autoestima das pessoas, né? Uhum. Então, quando ele começa naquele ato, tem um tipo de relação, ou as relações no plural, que elas são extremamente importantes e carregadas de afeto, né? Uhum. Então, tudo o que acontece, imagina o neném, se você prestar atenção, uma mãe amamentando o neném, como é um ato importantíssimo. O neném ficou todo tempo olhando para os olhos dela, assim, aquela figura que está amamentando é a figura, né? E Uhum. então, um ato de extremo carinho quando aquilo acontece, né? Então, a criança começa a receber sinais de que ela é notada, ela faz parte daquele grupo, ela existe. Então, assim, ela se sente significativa naquele grupo ou não, né? Uhum. A segunda questão são as habilidades que a criança vai começando a montar, os papéis que ela vai aprendendo a executar, né? Então, o que é que acontece? A grande parte das crianças são incentivadas a fazer as coisas. Elas Uhum. recebem feedback. Olha, foi legal, você fez bem, você acertou, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, mas num caminho de sempre de aumentar o nível de habilidade da criança, o nível de competência dela. Sim. E a terceira questão é ela se sentir amada, né?
a criança tem carinho, sabe, eu gosto de você, tem expressão te amo, tem tudo. Então, é a questão da significância, a questão das habilidades, do que ela pode fazer, do que ela sabe fazer, e a questão do amor que é devotado a essa criança. Então, esse ambiente, como eu falei no começo, ele pode ser um ambiente de extrema ajuda, de extrema participação na formação de uma boa autoestima, como ele pode trabalhar, esse ambiente pode trabalhar para a autoestima não ser legal, né? Quando essas coisas acontecem ao contrário. Não, a criança não é significativa, não é respeitada nem incentivada as habilidades dela e não tem demonstrações de amor, de carinho para ela. Não é isso? Então é o seguinte, quando o resultado desse movimento é um sentimento de valorização ou não, né? Um sentimento de autoestima elevada ou de autoestima baixa, né? Então o que é que acontece? As pessoas gostam muito de saber da idade, com quantos anos está formada essa autoestima e tal, mas a gente não pode precisar, né? É por volta dos 12, 13, 14 anos, né? Dos 11 aos 14, vamos colocar esse espaço de tempo, né? Então, que esse grupo original, ele tem a condição de formatar, né? De colocar de uma forma que formata essa autoestima da criança. Passou daí, essas pessoas não podem fazer mais nada. Então, é com o próprio indivíduo. É a minha autoestima e só eu posso mexer nela. Legal, interessantíssimo. Então, isso traz um significado importante, que é a questão do autoconhecimento, né? Então, a pessoa, nesse momento, ela tem que, de fato, né, despertar para entender da sua realidade e, a partir daí, dar condições a um processo de amadurecimento que precisa acontecer dentro daquela sua individualidade, né? Sempre sozinho dá para resolver, né, Belardo? Eu não entendi, Alex, como é? Pronto, nem sempre sozinho dá para resolver esse negócio do autoconhecimento, né? Nem sempre só a gente vai ver que precisa de algo para ajudar a gente a fazer isso, né? A fazer esse caminho. Muito bom. E eu estou trazendo o Abel aqui, e como ele, né, é um especialista nesse viés clínico, tá, gente? Extremamente importante, né? Que em algum momento você perceber dentro da sua caminhada, né, que alguma coisa não está fluindo daquela melhor forma possível, esse especialista que pode te ajudar, tá, para poder contribuir dentro da tua jornada. Vai resolver, ele vai te ajudar a chegar na melhor solução para você chegar e conseguir encontrar caminhos, certo? Para serem realizados de forma estruturada. Essa jornada, tá? É importante que alguns debates, né, aqui dentro do Canadá, eu tive a oportunidade, tá, Belardo, de conviver em algumas organizações já por aqui, né? Tenho conversado com empresários, tenho conversado com consultores, né, dentro desse contexto, também com brasileiros que estão chegando, né, outros que já estão aqui há algum tempo, e a cada conversa dessa, né, a gente tem percebido, né, que as pessoas elas vêm com, de vez em quando, com a síndrome, sabe? Aquela síndrome do patinho feio, né? Parece que ele tá lá, né, chegando, tá? E que não entende bem, né? Afinal de contas, nós estamos numa cultura diferente, né, inseridos. Mas o que que acontece? Eu preciso saber como, né, me posicionar dentro dessa realidade. Por isso eu acredito muito nessa questão do autoconhecimento, tá? E que pode, né, transformar essa sua. Abelardo, ao longo desse processo, você me disse um negócio que eu fiquei curioso aqui, veio aquela rentezinha, certo? Você falou num negócio chamado autoestima baixa e alta. Baixa, Exatamente. baixa autoestima, existe esse negócio? Tem uma autoestima elevada, né? Me conta esse negócio, por favor. É o seguinte, quando a gente trabalha esse assunto no grupo, né? Eu gosto muito de colocar muito movimento, muita imagem, muita dramatização no grupo para poder o assunto ficar mais
explicado, né? Ter Sim. vivência e tal. Uma das primeiras atividades é assim, eu peço um voluntário do grupo, e quando o voluntário se apresenta, eu peço para ele construir uma imagem Ah, de uma pessoa de baixa autoestima, né? sim. Confesso a você que nunca encontrei, nesse tempo todo de trabalho, alguém que não soubesse fazer essa imagem. As pessoas têm uma ideia de autoestima, as pessoas têm uma ideia do conceito, né? Sim. Então, invariavelmente, as imagens foram feitas, né? Então, Sim. como é a imagem da pessoa de baixa autoestima? Ah, A cabeça baixa, ombros caídos, olhando para o chão. E eu digo o seguinte: a imagem pode fazer tudo menos falar, porque a gente quer com essa ideia uhum, que prevaleça o contexto corporal, né? A uhum. expressão corporal, a linguagem não verbal, né? Então a imagem não pode falar, o resto a imagem pode, né? Tá Então, certo. a imagem é o seguinte: cabeça baixa, ombros caídos, o andar arrastando os pés, né? Então, é padrão, as pessoas fazem essa imagem e é isso mesmo, tá certo? Uhum. Então, para mim, representa a imagem da impotência, né? Quer dizer, a pessoa de baixa autoestima, ela tem uma necessidade interna de ser menor do que o outro, né? Hum. E agora eu faço a imagem são duas imagens de baixa autoestima, faça a outra. Aí pega, aí pouca gente se lembra, pouca gente sabe como é a segunda imagem de uma pessoa de baixa autoestima. Então nós ajudamos a fazer a imagem, como é nariz empinado, Uhum. puxado, né? E aquele andar, né? Aquele muito forte, tal, não sei o quê. Então, é a imagem da prepotência, né? Oh, Então, ele tem necessidade de ser maior do que a outra pessoa. sim. Então, a primeira é de impotência e a outra é a prepotência, né? Então, essa necessidade de ser maior do que o outro é uma coisa importante. Quando a gente começa a prestar atenção nas relações, nas questões que acontecem na equipe e tal, a gente percebe isso. Uma pessoa não se coloca, não se valoriza e a outra não se rebaixa para o nível do outro, né? Aí Uhum. vamos para a imagem da pessoa de autoestima elevada, né? Então, como é essa imagem? A pessoa olha para o horizonte, olha para os olhos das outras pessoas, tá certo? Anda normal, não quer ser, não tem necessidade de ser menor nem maior do que a outra. Ela é a imagem da potência. Ela Hum. não precisa ser maior nem menor do que a outra pessoa. Eu sou igual a você, você é igual a mim, né? Sim. Ela sabe dizer sim quando é sim, sabe dizer não quando é não, né? E funciona muito bem, sabe? Porque Uhum. as coisas fluem com ela. Ela não está gastando energia nessa questão de ser menor, nem gastando energia na questão de ser maior. Então, ela é potente, ela funciona, né? Aí, vamos pescar lá no psicodrama uma definição. O Uhum. psicodrama tem um conceito poderosíssimo chamado de espontaneidade, né? E eu tenho a ousadia de trazer esse conceito para definir uma pessoa de autoestima elevada ou baixa, né? Tá. Então, o que é uma pessoa espontânea, segundo o psicodrama? Ela tem respostas novas para situações antigas e Uhum. respostas adequadas para situações novas. Oh. E se ela trabalha, se ela está fazendo um trabalho rotineiro, um ambiente assim padronizado e tal. Quando a pessoa de autoestima elevada chega, ela anima, ela ilumina, ela bota uma música. Você chega lá, é bom você chegar lá, né? É. É gostoso você chegar lá, tá entendendo? O inverso, qual é o inverso? Então é o seguinte, ele tem respostas novas para situações antigas e respostas adequadas para situações novas. Então, bate a situação nova, ele tem uma resposta, né? Tem uma Uhum. criatividade, ele tem uma saída, ele tem jeito para aquilo, né? Então, no psicodrama, o inverso do, do espontâneo é o rígido, né? O inverso da espontaneidade é a rigidez. Aí a rigidez o nome está dizendo, tudo é complicado, as coisas não funcionam,
não tem aquela batida para sair logo, não tem aquela percepção para resolver logo a coisa e tal. É padronizado. Há quem diga que é o trem na linha, né? Daquele jeito, aquela coisa padronizada. Então, tinha um professor, um saudoso professor, que ele dava muito exemplo de um sujeito que mora num apartamento, o carro lá no subsolo na garagem, ele se produz todo para ir trabalhar. Quando chega lá embaixo na garagem, o carro está com o pneu furado. E, Então, o sujeito espontâneo faz o quê? Ele dá um jeito de trocar o pneu, ou ele arranja alguém para trocar, ou ele sobe lá, né? Tá todo produzido, se desproduz, vai lá, troca o pneu, sobe, toma um banho, se produz de novo, vai, deixa o pneu do borracheiro, vai embora e tchau. O pneu também tem função de furar, né? é, Então, pega o pneu e estamos resolvidos. O outro, chega lá embaixo, aí, acabou o meu dia, né? Aí pronto, o dia hoje não vai prestar porque já começou com o pneu furado, vai dar tudo errado. Então ele faz uma profecia e a profecia se cumpre. A profecia se cumpre porque ele realmente o dia dele não vai ser legal. Ele profetizou, ele já disse como ia ser, então como diz o outro, é danado para não dar certo, tá? Podia não ficar legal. Então tem essa diferença da espontaneidade e da rigidez. A hum, autoestima elevada, a pessoa tem saídas, na baixa, poucas saídas. Agora tem um detalhe importante. hum, A pessoa de autoestima elevada, ela tem todo tipo de sentimento. Ela tem alegria, tristeza, raiva, saudade, se apaixona. Acontece tudo de sentimento com ela. Mas hum, ela entra no sentimento e sai. Ela hum, entra no sentimento e sai. Quando a autoestima é baixa, o sentimento é rígido. O Alex me fez uma raiva há 20 anos atrás. Eu não gosto do Alex, né? Ah, mas o Alex é gente boa. Não, ele me fez uma raiva, então não gosto dele. Eu não perdoo. Pronto. Então tem aquela coisa, o êxito do sentimento, o sentimento é petrificado, ele é rígido, ele não evolui, né? Então são essas. Agora tu imagina essas duas pessoas que eu descrevi trabalhando, né? Dentro da organização, né? Dentro do ambiente organizacional. Como é que é, né? Mas uhum. bola para frente. E é interessantíssimo, né, quando você traz isso aí, que muitas vezes, né, nós acabamos nos deparando com realidades muito próximas disso que você está trazendo, tá? E as pessoas ficam aquele, eu até citei alguns minutos atrás, né, a síndrome do patinho feio, né? Porque ela acha que ela não tem, né, condições de poder resolver uma coisa, porque às vezes recebeu um não numa seleção, ou às vezes né, recebeu um não numa determinada expectativa que ela tinha, né? E aquela expectativa se torna um negócio chamado frustração para ela, e aí ela começa, né, a rotular as coisas, e isso vai naturalmente, né, gerando uma diminuição, certo? Naquela possibilidade, né, de alcançar um bom resultado. E é tão interessante isso, Abelardo, que eu vou te contar uma historinha que aconteceu alguns dias atrás, tá? Eu cheguei dentro uma loja, certo? De supermercado, tá? E dentro dessa loja, né, eu tive a oportunidade de conversar com a caixa, né? A caixa olhou para mim e perguntou, né, de onde é que você é? Aí eu falei, eu sou do Brasil, né? E ela falou desse jeito, olha, eu quero dizer para você que você está indo muito bem em se comunicar comigo. Aí eu falei, por que você está falando isso, né? Aí ela disse assim, não, porque saiba de uma coisa, eu tenho obrigação de saber o inglês, tá certo? Você não. Você sabe duas línguas, você sabe português e sabe inglês. E você consegue conversar comigo. Eu não sei português. Olha que legal. E ela me puxou, né, a autoestima. Ela falou: olha, esse caminho, né, que você vai conseguir. E eu achei muito interessante isso, sabe, Abelardo? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas se sentem incompetentes, mas boa parte delas é um bloqueio, né, que elas colocaram na frente. Você pode comentar alguma coisa sobre isso? Posso, porque é o seguinte, o nosso objetivo é falar sobre autoestima no nível Isso. nacional.
Então, como eu falei, quando eu estava falando do átomo social, eu disse que era muito parecido, né? Aham. O conceito, a ideia é muito parecida com o que deve acontecer, o que a gente acha que deve acontecer no nível organizacional Perfeito. para fomentar a autoestima. Então, a gente parte do princípio que ninguém aumenta, ninguém mexe, ninguém altera a autoestima de ninguém, né? O que eu posso é criar um ambiente que Uhum. aquela possa ser elevada, né? Perfeito. Tem aquela frase bem antiga da porta que se abre por dentro, né? Hum, é. Então, tem como se tivesse uma porta com um ferrolho, e o ferrolho é por dentro, só eu abro. Você pode bater, você pode chegar e bater nessa porta, e eu abro ou não, né? Verdade. Então, o que é que acontece? No ambiente organizacional, as pessoas precisam se sentirem participantes das Uhum. coisas que acontecem. Eu já fui convidado para fazer um trabalho de planejamento estratégico numa Uhum. empresa. E eu entendi que nem todas as pessoas poderiam saber do resultado do planejamento. Sim. Era como se para um nível de empregados, aquilo era segredo. Não, a pessoa vai saber os segredos da empresa, as coisas e tal. Cara, eu não sei fazer um trabalho separando as pessoas, né? Não, e tal, não, me desculpe, mas não, eu não sei fazer. Não vai dar Uhum. certo. Eu já vou perdendo. Não vou fazer, Sim. né? Então, assim, as pessoas precisam se sentir participantes. Elas fazem parte do processo, elas fazem parte da organização, do ambiente, de tudo. Ela tem que se sentir participante. Então, tem um termo que eu acho que traduz tudo. Ela tem que se sentir incluída, né? Perfeito. Eu estou dentro da roda, né? Eu faço parte do jogo. A segunda coisa é a questão da competência, que a gente falou lá. As pessoas Uhum. precisam de espaço para demonstrar que sabe fazer as coisas, que tem condição de aprender, que sabe resolver problemas, e ela tem condição de fazer o que tem para ser feito, né? Uhum. Claro, precisa de treinamento, precisa de todas as coisas que existem na organização, precisa acontecer, mas o empregado, o funcionário, como queira chamar, ele precisa ter a oportunidade de passar por isso, de demonstrar que tem habilidade, tem condição de fazer as coisas. E o Legal. terceiro é o ambiente ser um ambiente bom, de confiança, que eu consiga gostar das pessoas e as pessoas consigam gostar de mim, né? Então, quando você faz esse trabalho, quando a empresa cria esse ambiente, ela tem uma palavra assim, já antiga, que é empoderar, né? Então, assim, as pessoas ficam com o poder de fazer as coisas. Então, tem uma história que eu posso contar a história, não posso? Pode ficar à vontade. Tem 17 pessoas aqui conosco. Vai. Tem uma história que eu gosto de contar, que é assim, fizemos um trabalho de planejamento numa empresa pequena, que tem poucos empregados e tal, e na hora nós fizemos um grupo de 30 pessoas para fazer o trabalho, incluindo gente de todos os níveis. Então, tinha gente de todas as áreas, deu para a gente fazer um grupo que altamente representativo. E então o grupo colocou na declaração da visão estratégica a palavra honestidade. Então, trabalhando com honestidade, serenos, que era aquela metodologia que se colocava um valor e uma supermeta, né? Na, na declaração da visão estratégica. Legal. Então, eu achei. O que é que você acha? Rapaz, eu acho a palavra sensacional, mas é muito forte, né? Você está no mercado e tal. Aí eu quis argumentar o gerente negativo. É honestidade, nós somos honestos. Tá bom. Aí ficou. Então, aproveitando essa palavra que foi disseminada, feita para todo mundo entender, discutir aquela visão e aquela missão e tal, não sei o que. Então, ficou, né? Aí um dia houve uma reunião e uma pessoa, a reunião era o seguinte, para decidir, porque tinha um material que errava na produção, não sei o quê.
colocava no almoxarifado e tinha muito dinheiro lá empancado nesse material. Sim, Então a pessoa deu uma ideia importante, uma ideia boa, que era remanufaturar aquele material e entregar para o cliente, como se sim, nada tivesse acontecido. Aí a discussão rolando e tal, não sei o que, e eu tive a felicidade de estar presente nessa reunião. legal. Aí o operador do almoxarifado disse assim, tem uma coisa, se a gente fizer essa proposta que você está fazendo, se a gente refazer o material e entregar para o cliente como se fosse novo, nós não estamos sendo honestos. Né? Oh, Então, assim, ele foi lá na visão estratégica, pegou o valor principal que tinha declaração de valores, mas ele pegou o valor principal que estava na visão. Aí disse assim: a gente não está sendo honesto se entregar. Matou a pau a ideia de fazer esse reprocessamento do material. Né? Então você tem uma coisa, o rapaz foi treinado, participou das discussões, participou do clima que foi criado depois. Então essa palavra honestidade foi tão usada que era assim, nos apontamentos internos da empresa, que assim, se você passar e tiver a ferramenta no chão, você é obrigado a pegar a ferramenta e botar lá no armário. Não interessa quem deixou a ferramenta no chão. tá certo. Passou a ser assim. Se você passar e a ferramenta estiver no chão e você não apanhar a ferramenta, você não está sendo honesto. Tá certo. Olha que Né? legal. Serviu de exemplo, né? Aí, Então, para tudo. Certa vez, uma pessoa fez lá uma coisa que deu, alterou um produto lá e ele embalou e mandou. E deu para lá no cliente. Aí chegaram, agora o que é que tu acha? Diga assim, ele deve ser demitido. Que é isso, cara? Não, eu estou dando minha opinião. Você perguntou, eu estou dizendo. Por quê? Porque ele quebrou o maior valor da empresa. Ele não foi honesto. Se, exato. a, se isso passar, né, assim, sem houver algo, né, uma decorrência disso aí, vai matar o trabalho que foi feito, né, todinho. Então, assim, eu gosto de contar essa história, principalmente a primeira história do material, para mostrar como a pessoa se colocou a partir do momento que ela tem consciência do que está acontecendo na organização. Legal. Muito Então, bom. tem, a nível de comportamento, tem a abertura, quer dizer, as coisas são claras, né? O nível de controle, as coisas são colocadas. Olha, isso é para ser feito assim, né? Esse é o peso, esse é a medida, esse é não sei o que, é tudo claro como é que é para fazer o controle da coisa. E a questão da abertura nas relações, né? Eu chegar, fazer amizade, ser amigo, né? Gostar e ser gostado, como se diz. Tá. Então, esse é um ambiente que fomenta a criação, que fomenta o desenvolvimento, a melhoria da autoestima das pessoas. E é legal quando você traz isso, tá, Bela? Estou encantado aqui com o que você está compartilhando com todo o público, né? Eu sei que as pessoas aí do outro lado estão comentando, tá? Estão mandando mensagens, né? O Josuel, né, falou, né, que no ambiente corporativo isso aí é comum, tá? E que pode ter um bloqueio que pode vir até do modelo gerencial, né, que está lá acontecendo dentro daquela realidade. O Augusto aí já comentou duas, três vezes já, legal. Augusto Cruz, nosso facilitador, que foi o primeiro, né? O segundo, na verdade, lá no segundo tirando de letra que teve com a gente, tá? A Ana também tá por aqui, tá? Que foi a primeira, né? A Nonata está compartilhando aqui, né? Um assunto muito importante, tá? Legal. A Carliane também falou sobre isso, o Augusto, né, falando sobre isso. Então, caso alguns de vocês, né, queiram fazer alguma pergunta, né, diretamente ao nosso facilitador, tá, Abelardo, fiquem à vontade, pode escrever aí no cantinho, né, que chega para a gente aqui e depois nós vamos cuidar de tratar, né, sobre essas informações, tá bom? Então sejam bem-vindos, quem estiver chegando agora, tá? E nós estamos, né, falando sobre essa questão da autoestima, né? O tema de hoje, né, resgatando aqui, é cultivando a autoestima no cotidiano organizacional. E aí, Abelardo, eu queria trazer aqui um pensamento complementar a isso que você nos trouxe, tá? Que é o seguinte:
Eu falei lá, né, alguns minutos atrás, que hoje você se tornou, né, um especialista lá no ambiente clínico. E o ambiente clínico, ele te ajuda muito nessa questão do autoconhecimento. Isso é extraordinário. Agora, dentro dos ambientes, né, organizacionais, existem algumas outras contribuições que também são importantes, que a gente precisa também levar em consideração, tá? Hoje, né, dentro do cenário do que a gente tem acompanhado, eu tenho atuado muito como mentor, né, de alguns líderes, tá, nesses últimos tempos, tá? E dentro dessa jornada, muitos deles, né, chegam para mim e falam, Alex, olha, eu tenho minha carreira, né? Eu cheguei aqui no Canadá, por exemplo, e eu não sei para onde é que eu vou canalizar minha energia. Tá? E aí, o que eu digo a vocês, se essa questão do autoconhecimento, né, inclusive psicológico, tá, é necessário, esse jovem que está aí na tela é o jovem mais indicado para poder, né, estar te acompanhando de forma estruturada. Se tu estiver em Fortaleza, ele pode te atender em Fortaleza, tá? Lá na clínica dele, ele tem a estrutura toda montada, né, para poder fazer o acolhimento necessário e te dar condições para que você possa ter um acompanhamento estruturado. Agora é o seguinte, existem dois outros cenários, né, que eu tive, né, a oportunidade também de compartilhar, tá, Belar? Que são o seguinte, aqui no Canadá, Alex, tu conhece alguém, cara, que é um especialista e que pudesse, né, me ajudar, certo? Dentro desse cenário, eu te indico um jovem chamado Fabiano Guerra, tá? Esse cara, aqui no Canadá, tá? Ele trabalha com carreira, certo? Então, se você tiver a oportunidade, entra lá também, né, no Instagram dele, que é o fabiano.guerra.career, tá? Career. Então, tu consegue, com o Fabiano, né, te receber algumas orientações para você poder preparar o seu resume, que é o currículo aqui, tá certo? Né? E também tem uma carta, tá? Que você tem que mandar para a empresa, né? Uma carta polida, tá certo? Que vai te dar uma abertura, né? Dentro, certo? Daqui da realidade do Canadá, um pouquinho diferente daí do Brasil. No Brasil, você tem uma outra pessoa muito interessante e que vai te agregar nessa questão de carreira, mas lembre-se, né? É o design de carreira profissional, então é a Carliane Severo. Ela tem lá o Severo, tá? No Instagram dela, e se você tiver a oportunidade, acompanhe ela lá, tá? Porque você vai ter condições, né, de poder estruturar toda essa sua jornada de carreira dentro dessa perspectiva. O do Abelardo, que está aqui à nossa frente, né? Anota aí, é o Lemos.Abelardo, tá certo? Então, quem estiver aqui na live, acompanha aí, você vai ver, né? Muita coisa legal que o Abelardo vai ter a oportunidade de compartilhar aqui para Aí, frente. ô Alex, aí dá tempo de colocar mais alguma coisa? Sim, lógico, fique à vontade. Seguinte, faltou colocar ferramenta que é indispensável para a empresa criar esse clima de, vou chamar de fomento, né, a palavra, de, Sim. de- de incentivar a autoestima, que é feedback. Legal. Muito bom você estar falando disso. Eu acho, eu, Conta a tua eu, visão. eu tenho uma opinião de que quem lidera alguém, quem gerencia alguém, o nome que você quiser dar para alguém que tem ascendência sobre os outros, Hum, para mim, ele tem a obrigação de, periódica e sistematicamente, dar feedback às pessoas. Certo? Então, assim, ele coloca para as pessoas como é que ela está, como é que ela está agindo, como é que ela está atuando, o que é que ela precisa melhorar. Então, ele está sempre alimentando a pessoa com informações, né? Então, essa é a ferramenta, ao meu ver, que organiza esse incentivo, né? Porque a pessoa se sente aquelas três questões, incluído, né? Competente e um relacionamento legal com as pessoas, tudo através do feedback, né? Um feedback de qualidade, né? É importante lembrar. legal.
É bom quando você fala disso, né? Tem uma predisposição não somente do gestor, mas também do próprio colaborador, daquela pessoa que está acolhendo, né, o processo do feedback, porque o feedback, nesse sentido, ele dá mais condições de tornar, inclusive, né, determinados comportamentos mais tangíveis. Ah, está acontecendo essa realidade dentro da minha percepção, né? Não quer dizer que seja uma verdade absoluta da forma como eu estou vendo e se comportar, está levando a esse determinado comportamento, né? Ou também construir, porque não é só pontuar, né? Você tem que também construir o que, é que vai ser feito com isso, né? Então, Exatamente. o que vai ser feito é um instrumento muito interessante dentro dessa jornada. Exatamente. Eu estou vendo aqui a Verônica fazendo uma pergunta, tá? É bem interessante, como diz, exatamente com esse tema. Você acha que um mal de feedback pode ter um efeito reverso e detonar a autoestima do que recebe o feedback? O que você acha disso? Bom, depende. O que é que eu entendi? Eu entendi a pergunta assim: se o feedback corre o risco de prejudicar, é isso, né? Sim, É isso, isso? isso. Eu falei a questão do feedback de qualidade, tá? O que é esse feedback de qualidade é o seguinte: quando eu estou liderando, eu vejo alguém liderando um grupo, a ideia que eu tenho é que aquela pessoa quer que o grupo se dê bem, né? Que produza, que seja legal, que as pessoas se relacionem bem, né, naquele grupo e tal. Então, eu acho que a intenção é a melhor possível. Então, o feedback, primeiro, ele quer que o outro cresça. A intenção do feedback é o outro crescer, corrigir falhas, adicionar conhecimentos, qualquer coisa que faça com que o indivíduo cresça, tá certo? E Uhum. tem um autor que ele faz uma revolucionária ideia sobre feedback. Ele diz que o feedback é o seguinte: o que é o feedback? É eu dizer para você como eu me sinto vendo você se comportando. Então, eu não falo de você. Então, o feedback, o risco de dar errado é quase zero, porque eu não falo de você, eu falo de mim, certo? Se eu chegar e Verdade. dizer, Alex, né, teve uma mega cena de 99 milhões agora, né, na semana passada, Hum. eu posso chegar e dizer assim, Alex, você tá triste, e apontar para você, não posso não? Alex, você tá triste, é você, eu triste? Eu vou dizer para você, eu tô preocupado. Eu Hum. ganhei 99 milhões e eu preciso saber como é que eu começo a gastar esse dinheiro. Não é não? Oh, Então, eu errei no meu feedback, eu errei na minha percepção sobre você. Você é. não, você está preocupado, né? E tal. Então, quando eu falo de você, a possibilidade de errar é mínima. Por isso que o feedback é muito difícil ele dar errado se ele for feito desse jeito, né? É. Existe por exemplo, tem um conteúdo sobre abertura nas relações Hum. e ele dá uma sugestão interessante, que é eu chegar para você, qual é o máximo de abertura que um ser humano pode ter para o outro? É Hum. quando ele fala dos medos, entendeu? Quando eu falo dos meus medos para você, é porque a abertura é grande, a confiança é grande. Porque o medo é uma das coisas mais preciosas que eu tenho guardado aqui dentro de mim, né? Aí, quer dizer que muita gente tem medo de chegar para o chefe e dizer uma coisa que parece absurda, né? Uhum. Alex é meu chefe, eu digo, Alex, eu tenho uma coisa para lhe falar. Você pode falar, galera, Alex, eu morro de medo de você me achar incompetente, entendeu? Hum. Então, essa manifestação, ela provoca uma abertura fortíssima entre os dois, porque o Alex pode chegar e dizer assim, Abelard, você realmente é incompetente. Preciso já estar pensando em fazer seu desligamento porque você não está entregando nada, né? Ou então, Abelardo, você não é incompetente, mas você precisa melhorar nisso, 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 nisso. Uhum. Ou então, Abelardo, que é isso, cara? Você é muito incompetente. Que é isso? Você pensar uma coisa dessa? Não tem nada Uhum. assim que atrapalhe o seu, né, a sua competência e tal. Então, isso aí não existe.
Então, eu dou uma abertura imensa para poder as coisas ficarem claras em Uhum. relação à minha competência. É isso. Legal, é quando você vai trazendo, né, essa perspectiva, vai ajudando, né, para cada uma das pessoas irem percebendo que elas têm sim um papel significativo na história de vida das outras pessoas, né? Então, quando e olha que coisa linda, né? Quando eu tive a oportunidade de chegar aqui, né, uma das primeiras coisas dentro da própria universidade que eu tive o privilégio, né, de saber foi entender da essência da cultura, legal? Um professor passou quase 2 horas em sala de aula falando sobre essa do ser humano canadense, para que eu puder, como um ser diferente, né, que estou chegando de um outro país, com outra cultura, pudesse estar um pouco mais afinado com esse jeitão de ser daqui. E olha que legal, se as pessoas se permitissem, né, cada vez mais, né, a se sentirem seguras suficientes, né, para debater de forma madura, como você falou, né, a questão dos seus medos, talvez elas pudessem até, né, transformar suas histórias de vida pautadas nessa perspectiva, tá? Eu estou vendo aqui na tela agora, tá, Belardo, uma mensagem que o professor Augusto Cruz, né, ele teve a oportunidade de escrever. Tá? E ele disse o seguinte: é impossível não lembrar do meu tempo no Beck. Eita, menino, tá fazendo um déjà vu aqui. Especialmente no RH, e de perceber que lá eu tive um ótimo ambiente, que muito me ajudou na minha formação e na minha autoestima. Né? E que bom que eu tive a oportunidade de assistir esse momento de hoje, né, com vocês. E ele tá mandando um abraço aí para você, tá, Belardo? Você quer comentar a fala do Augusto? Eu quero dizer que o Augusto é uma pessoa importantíssima na minha vida. Entrou com 14 anos no banco, né? Nesse tempo ele podia chamar o Neguinho, Neguinho bonitinho, né? Que a gente brincava muito com ele e tal. Hoje ele vai preso se chamar, né? E, olha, eu cometi uma leve falha que eu não perguntei à pessoa que fez a pergunta sobre o feedback se ela se sentiu respondida. É a Se Verônica, Verônica Maria. Por pergun- favor, Verônica, você, a como é, pergunta dela. como é que você interpretou, Verônica? Coloca a tua resposta, tá? Bom, enquanto ela vai escrevendo aí, tá, Abelardo, você pode também, né, trazer mais algum pensamento, né? Ela escreveu sim, foi respondido, perfeito. Então, legal, bom demais. Tá E legal. alguém mais gostaria de perguntar mais alguma coisa em cima desse tema? Fiquem à vontade. No começo eu fiz aquele pedido, né? Uhum, Para o que for colocado aqui servir de reflexão, de autorreflexão, né? perfeito. Porque assim, essa questão que você colocou de chegar no Canadá, e outra pessoa estava, você disse que outra pessoa estava falando também, né? Tal, de chegar e ficar meio deslocado e tal. Então, eu tive uma experiência interessante que foi trabalhar em São Paulo fazendo palestras, né? Com esse Sim. meu tipo de nordestino, né, legítimo e o meu sotaque inabalável. Genuíno. Legal, Vai ser legal. muito interessante sobre isso, viu? Tá certo. A gente vai ter outros momentos para poder discutir sobre isso, mas é muito legal, tá? A gente tem, né, essa bagagem, essa história, né? Porque ela comprova, tá? De que nós não simplesmente trazendo um determinado conteúdo qualquer. Nós estamos trazendo a vida, que é a vida que vai permitindo com que a gente deixe legados efetivos dentro da nossa jornada, né? E assim, dentro dessa perspectiva, Bela, tá? Eu quero te agradecer bastante por você ter contribuído, né, no nosso terceiro Tirando de Letra. Olha que legal, tá? Um programa que começou, né, alguns dias atrás, certo? Que foi lá na época da pandemia, né?
E lá na pandemia, nós percebemos, poxa, nós precisamos, né, continuar levando os nossos conhecimentos para as pessoas, tá? Então, esse programa está na segunda temporada, né, porque a gente percebeu que era essencial, né, que nós pudéssemos envolver, tá certo? Cada vez mais, certo? Nossas pessoas, né, que fazem parte da história, não só do nosso negócio, mas de outras realidades também, para que elas possam perceber, né, que elas têm, né, um significado dentro dessa jornada. Agora, tem um colega que mandou aqui uma pergunta, tá certo? Ó, é interessante, né, o que ele está trazendo aqui. É o Eduardo, ele diz o seguinte, né, ó, se me permitem, tem algumas empresas que obrigam a gerência a procurar por feedbacks negativos e documentar. Eita, menino, acontece, né? Infelizmente, nós temos, né, hoje algumas práticas, tá? E a partir do segundo feedback começam a ser criadas advertências que podem progredir até a demissão. O que você tem para pontuar sobre isso, Abelar? Depois eu vou também compartilhar meu pensamento. Aí não há é o tipo de atitude que é totalmente inverso do que eu falei aqui. Né? Isso. Isso não tem como. Um dia desse eu escutei, tem uma consultora da área de organizacional que ela faz ela escreve no Diário do Nordeste, eu esqueci o nome dela agora. E eu estava assistindo uma participação dela na televisão e ela disse uma coisa interessante. Ela foi comentar para um gerente sobre para ele dar feedback para as pessoas. Ele disse, feedback é uma coisa que não precisa, não funciona, não tem a menor necessidade. Ela disse, por quê? Porque se ele está aqui empregado, é porque ele está bem. Se ele não está bem, ele vai ser demitido. Pronto. Tá certo? Então, se o feedback é utilizado para poder montar uma coisa contra mim, quer dizer, que confiança eu vou ter, né? Quando eu entender aquilo, eu não dou mais feedback nenhum, se eu quiser continuar naquele emprego. Não é isso? Você trouxe Então, assim, um ele tem olhar. uma situação, porque eu também eu acho que existe, sabe? É completamente inverso do que a gente está colocando, do que a gente está pregando, estudando, batalhando para acontecer, né? Que as pessoas merecem respeito, merecem brilhar, todo mundo precisa brilhar, né? Então, a empresa tem essa função de fazer que a pessoa cresça, se sinta bem, né? Para poder viver bem e brilhar, né? E é interessante, né, quanto fica marcado na cabeça das pessoas esse rótulo, né, de feedback positivo, feedback negativo. Um dia desse eu li um autor aqui, tá, que ele rotulava, Adalberto, pelo menos, Abelardo, tá? Pelo menos ele rotulava em 16 modelos de feedback. Aí eu peguei e falei assim, gente, o feedback é um processo, né? Que ele leva a um processo de condição onde eu enxergo uma realidade e, através daquela realidade, ou eu reposiciono, ou, né, num sentido de que é necessário ter um reposicionamento de uma postura, ou eu valido aquele comportamento e eu digo, siga em frente, que esse é o caminho. Então, a gente tem que pensar de forma mais simples, né, esse processo, para que a gente possa de verdade agregar valor às pessoas, tá? E dentro dessa perspectiva, é muito interessante que hoje em dia, né, algumas organizações, elas têm uma ferramenta, a questão da avaliação de desempenho, tá? E o que que acontece? A avaliação de desempenho é um momento, né, que, para mim, eu considero um dos momentos mais ricos dentro da organização onde tem determinadas empresas que, olha que interessante, tem determinadas empresas, inclusive aí no Ceará, que usam mesa de calibração forma de poder humanizar mais, inclusive, esse processo. O que é a mesa de calibração, Alex? É você ter pessoas que são envolvidas diretamente com aquele determinado profissional, tá? E cada qual tem um ponto de vista, né? Tem uma percepção. E essa percepção ela é compartilhada
qualidade em time e ela é pontuada junto com o indivíduo e debatida com ele de forma estruturada. Nisso aí, nós estamos transformando um processo, né, que é um processo que muitas vezes as pessoas com medo, né, porque não sabem o que vai vir, mas tornar um processo um pouco mais natural, né? Tornar o processo de uma forma que seja percebida que as pessoas ali têm um valor, têm como contribuir com aquela determinada realidade organizacional, né? Simplesmente utilizar como um meio de demissão, para mim, é um contraponto dentro do modelo de gestão, né, saudável dentro das organizações, né, que consideravelmente dentro do mercado. Mas assim, entenda que a sua pergunta foi maravilhosa, tá? Para mim, esse tipo de tema, tá, Eduardo, deveria vir cada vez mais à tona, né, para a gente poder, né, transformar as realidades organizacionais de forma bem consistente nessa jornada, tá? Agora é o seguinte, eu queria convidar, né, o Abelardo para dar suas palavras finais, certo, sobre esse momento, tá? Para que eu possa, né, fazer o convite, né, a todo mundo aí do próximo Tirando de Letra. Abelardo, por favor, agora é Bom, com você, jovem. o Alex, é o seguinte, eu quero só re- reforçar uma coisa que eu disse 3 vezes, né? Assim, Uhum, e a autoestima, depois da minha adolescência, é comigo, né? uhum, Eu preciso primeiro ter consciência, você falou várias vezes sobre isso, ter consciência do que está acontecendo comigo e decidir mudar. Decidir ou não. Decidir mudar ou não, né? Mas é uhum, comigo, né? Não tem jeito. Então, às vezes dá medo, né? Às vezes é difícil e tal, mas quando acontece, vai reforçando, porque é muito gostoso quando a gente começa a resolver as coisas. No meu trabalho, eu gosto muito de comemorar as pequenas vitórias, né? Eu convido meu cliente a comemorar. Não, mas isso é uma besteira. Não é besteira, cara, isso foi uma vitória. Uma vitória, eu prefiro 1.000 vitóriazinhas do que uma vitória zona, grandona, né? Então, quando a gente começa a comemorar as vitórias, a coisa flui mais. Quero agradecer profundamente o momento, né? Foi muito bom para mim, me senti muito bem fazendo isso aqui, né? É um desafio e muito obrigado por tudo. Obrigado, obrigado, obrigado. nós que temos, né, não só eu representando a AG Soluções, você também representa, porque você está dentro de alguns programas, tá? Mas assim, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de ter, né, se permitido aí há mais de uma hora, né? A gente está aqui conversando, né, sobre temas da atualidade, certo? E que fazem parte do nosso cotidiano de fato, tá? A autoestima, para mim, né, ela é essencial. Se eu não tivesse ela, talvez eu não tivesse novo desafio da minha caminhada, tá? Porque eu estou aqui para aprender, para poder proporcionar, não só para minha família e também para os meus clientes, diversas outras possibilidades, tá? E o que eu quero dizer para vocês, tá? É que daqui para frente nós vamos continuar com esse tira de letra. Talvez volte aí com outros temas, né? Daqui para frente, dentro dessa jornada. Mas eu quero dizer para vocês que anota aí na agenda de vocês, tá? Dia 3. É dia 3, Alex? É? Confirma aí. Isso mesmo, dia 3 do 12. Então, 3 do 12, às 20 horas, nós vamos ter o quarto tirando de letra. Eita, e esse quarto tirando de letra vai acontecer com um jovem chamado Fabiano Carvalho. Cara, ele já foi gestor, tá certo? Na Vale do Rio Doce, no Grupo Cencosud, né? Ele já foi gestor também na Coca-Cola, tá? No ambiente de RH, tá? E olha que interessante, hoje dentro dessa jornada, né? Ele tem feito um processo de transformação digital em muitas organizações. E aí você me fala, vixe, Alex, como é isso? Vou dizer para você. Cara, o próximo tema é como implantar essa tal de inteligência artificial dentro dos negócios, tá certo? Eu estou vivendo uma prática muito maravilhosa aqui no Canadá, nesse viés de inteligência artificial. E digo para vocês, tá? Cada vez mais isso vai fazer parte do nosso cotidiano,
né? E que essa autoestima aí, ó, discutida, né, é essencial para que a gente consiga perceber que a inteligência artificial ela é uma ferramenta, cara, de trabalho. Ela é uma ferramenta que vai dar agilidade para que você consiga, usando, né, dessa autoestima, se posicionar melhor dentro do mercado, fazer com que o tua visão seja ainda maior e mais interessante para as organizações que vão estar vivendo. Quero dizer para vocês que essa live aqui ela vai estar salva, tá certo? E inclusive vai estar disponível no YouTube da AG Soluções, tá bom? Então, se você puder, né, depois assiste lá, curte, comenta, né, compartilha com o coleguinha que está precisando conhecer sobre essa realidade, porque eu tenho certeza absoluta que vai trazer algum significado importante para a transformação de reposicionamento na caminhada de vida dessas pessoas, tá bom? Então, olha aí que legal, tem gente comentando aqui, viu, Abelardo? Ó, ei, tem que voltar, viu? Ó, arrebentou. Parabéns, eu amei, foi show, excelente a participação de vocês, foi lindo, foi maravilhoso. Que legal, Abelardo, muito obrigado, tá certo? Por ter, né, convivido ao longo de todo esse processo até esse momento lindo que a gente viveu juntos, tá bom? Grande abraço, que Papai do Céu abençoe vocês e já já a gente se encontra. Tchau, Amém. tchau. Tchau.